Bom dia, pessoal. Meu nome é Juliana Fonseca Martins. Eu faço essa apresentação para a oficina Primeiros Passos, Calçamento na Educação Infantil, que está sendo ministrada no âmbito do CIA, o Simpósio de Integração Acadêmica da UFV, na edição de 2025. O nome dessa oficina, Primeiros Passos, Descalçamento na Educação Infantil, traz essa centralidade da palavra descalçamento, com o des entre parênteses, seguido do calçamento. E por que isso? Porque a prática de calçar, ela vem, na verdade, ela é realizada sobre um pé descalço, e a gente procura trazer com essa oficina a lembrança da precedência dos pés sobre os calçados. Porque muitas vezes a gente fica dizendo, meu pé é fino demais, meu pé é largo demais. E o parâmetro de comparação para esse mais ou menos costuma ser a forma de um calçado. E na realidade os calçados é que deveriam ser feitos de acordo com a anatomia humana. O ideal é que eles fossem individualizados para acompanhar essa singularidade. Mas o que a gente vê no mundo contemporâneo é um cenário em que a produção calçadista industrial domina a produção desse artefato. Então é muito importante esse âmbito da adequação da forma dos calçados à forma dos pés. É importante a gente pensar também, algo que veio para mim ao longo do tempo, foi a questão da ligação dos pés com o ori. O ori seria a cabeça para as religiões de matriz africana como o candomblé, que também está ligado ao nosso percurso de vida, ao nosso caminho na Terra, não de uma forma estritamente física, com o que a gente percorre com nossos pés, mas com o que a gente realiza na nossa vida. Então, os pés, como todo o corpo, são um lugar que merece muito cuidado, e pensando a educação como uma educação do ser integral, a gente tem um corpo também que é integral. Então não é possível cuidar apenas de uma parte dele, é preciso cuidar de todo o nosso corpo. A origem dos calçados está ligada à ideia de proteção dos pés, proteção contra temperaturas extremas ou contra coisas cortantes, né, como espinhos, por exemplo, metais. Mas com o longo do tempo, com as transformações da sociedade, o calçado passou também a ser visto como um item que compõe a imagem pessoal. E nesse sentido ele é um marcador de status, por exemplo. A gente consegue ter ideias sobre o status social de uma pessoa a partir do calçado que ela usa. E isso também fundamenta práticas de pirataria, né? Por exemplo, fazer cópias, coisas autênticas, coisas que não são originais. Porque justamente a cópia de uma marca renomada pode trazer status, e por isso as pessoas desejam ter isso, né? Eu gostaria de citar, no âmbito da educação infantil, uma campanha que aconteceu há muito tempo atrás, nas décadas de 1950 a 1970, que foi a campanha Criança Calçada, Criança Sadia. Essa campanha aconteceu no contexto da expansão da escola pública paulista e foi promovida pela companhia Alpargatas, né, que é a mesma que faz as sandálias havaianas até hoje. E a proposta era difundir o uso do calçado entre as populações rurais e suburbanas, né, com o argumento de que o uso desse calçado iria prevenir doenças e também lesões, né, nos pés das crianças, contribuindo para a sua saúde. É importante lembrar que nesse tempo alguns calçados, por exemplo, de couro, eram muito caros, e haviam crianças que não tinham condições de ir calçadas para a escola. Haviam inclusive irmãos que dividiam o calçado, um calçava um pé, o outro calçava o outro, para poder entrar na escola com um pé só. Então existe esse contexto muito, né, restritivo assim, do uso do calçado. Então a Companhia das Alpargatas começou a usar materiais sintéticos e também lona de algodão na confecção desses calçados, em vez de usar couro,
o que os tornava um pouco mais acessíveis do que outros, né? Foram eles que fizeram, por exemplo, os modelos Conga, 7 vidas, que tinham um solado de borracha, que trazia uma durabilidade maior, e também o Conga Sport. Vulcabras, se não me engano, também faz parte dessa leva, né, de calçados ofertados, usados no âmbito escolar, de uma forma muito difundida. E é interessante notar que essa campanha, que foca na proteção do pé, na cobertura do pé, ela usa aqueles calçados de bico fino. O que eu chamo de calçado de bico fino? Vamos imaginar que isso aqui seja um pé, né? Em vez de 5 dedos, a gente tem 4. Esse aqui é o dedinho e tal. Um pé aberto pisa assim, né? Com os dedos abertos, relaxados, tranquilos. O bico fino é uma estrutura que fecha o pé, causando um movimento artificial do dedão em direção ao segundo dedo. Então, por exemplo, um All-Star, que é um calçado bastante conhecido, é um calçado de bico fino. Ele induz o seu dedão a ir em direção ao segundo dedo. Se você não quiser que isso aconteça, você precisa comprar um calçado de número maior. E isso com vários calçados. Essa forma do bico fino, que é anti-anatômica, que não... Se você pisa... por exemplo, eu tenho uma foto performance que se chama cirurgia plástica. Eu piso do lado de uma sapatilha de bico fino, coloco meu pé nessa sapatilha, então um pé calçado e outro pé descalço ao lado da sapatilha. É muito diferente a forma de um pé para o outro. Mas como que o pé entra nessa sapatilha? Sob pressão. O nosso pé tem uma plasticidade muito grande, então se ele é pressionado pela estrutura do calçado, ele vai entrar ali. Com o passar do tempo, isso vai gerando uma deformação. Se a criança usa isso desde muito nova, naturalmente o dedão dela vai indo para o outro lado. Se é uma pessoa que não usava o calçado desde muito nova, começa a usar um calçado que vai apertar e, sobretudo, faz muita força física com o pé, é muito provável que ela venha a ter uma inflamação na cabeça do metatarso chamada joanete. Né? Porque o dedão quer ir para o lado, a força que ele faz manda ele para o lado, naturalmente, para sustentar o apoio do corpo físico, mas sendo restrito e não podendo ir a partir da falange, ele vai com o metatarso e gera essa inflamação. Na minha experiência no PIBID, né, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da UFV, eu tive a oportunidade de atuar no LDI e no LDH, que são o Laboratório de Desenvolvimento Infantil e o Laboratório de Desenvolvimento Humano do UFV. Nesses laboratórios, as crianças têm uma liberdade de escolherem se querem se manter descalças ou calçadas. É claro que se elas têm alguma, né, se estão machucadas, se está uma situação de muito frio, enfim, existem situações que podem exigir o cuidado de aconselhá-las a manterem-se calçadas, né? Mas existe essa liberdade de escolha. Se elas quiserem entrar na sala, que é um ambiente seguro, tranquilo para estarem descalças, elas podem guardar o sapato na porta e ficarem descalças lá. Falando um pouquinho do meu percurso nessa pesquisa, sendo mestra em artes pela UFMG, essa pesquisa se deu... A pesquisa com a sapataria artesanal sob medida foi o meu tema da pesquisa de mestrado. E esse interesse surgiu porque eu cresci, né, com os pés muito descalços, usando às vezes chinelo, também na zona rural. Então eu realmente comecei a usar calçado fechado quando eu fui para a escola. Com 6 anos, né, saí da zona rural, fui para a cidade, comecei a usar sapato fechado. Como o meu pé já era formado, o pé da criança, ele tem menos ossos, digamos assim, do que um pé do adulto. O processo de calcificação é gradual ao longo da infância e por volta de 6, 7 anos ele está bem mais consolidado. Então, como eu já era mais velha, né, com 6 anos, esse processo de calcificação já estava muito avançado, então o meu pé não se deformava mais facilmente com os calçados, ele furava os calçados.
né? Porque já tinha crescido aberto e não ia, né? A força de um osso, de uma musculatura é muito grande em comparação ao sapato. Então criava-se calos, mas não houve essa deformação. Esse incômodo com os calçados, com a forma dos calçados, perdurou durante toda a minha vida. E eu fui adquirindo, né, habilidades manuais. Eu sempre gostei de costurar, de fazer coisas com as mãos, de desenhar, cozinhar, muitas coisas. E aí, em 2012, eu tive a compreensão de que o calçado podia ser visto como uma roupa para o pé. E aí eu tentei fazer o meu primeiro par, que foi usando um chinelo havaiana e tecidos, como uma alpargata, na verdade. E tive muito sucesso, me senti muito bem. Comecei a receber manifestações de apreço, né? Tipo, olha que legal esse calçado, onde você comprou e tal. Eu que fiz, né? E tudo. E eu comecei a observar os pés das pessoas em geral, assim, perceber que existiam muitos pés com a forma dos meus, que o meu não era nenhuma aberração, assim, porque ele era largo demais, existiam muitos pés assim, e percebi que esse trabalho poderia servir a muitas pessoas, né? Então, eu quis difundir, né, essa pesquisa. A partir de 2018, o primeiro calçado eu fiz em 2012, a partir de 2018, eu realmente parei de comprar outros calçados. Eu decidi manter o meu calçamento exclusivamente pelos calçados que eu faço, e isso se mantém até hoje. Isso é uma instância muito importante de sustentação dessa pesquisa, que continua acontecendo, né, depois do fim do meu mestrado. E uma das referências muito importantes que eu conheci com o mestrado foi a pesquisa da designer Ana Paula Lage, que fala sobre essas questões do desenvolvimento infantil, da calcificação que eu citei. E comecei a perceber também que o caminhar, o andar, é uma habilidade que a gente adquire. E que se o calçado participa disso, ele está atuando, na verdade, como uma órtese. Além de fazer a pesquisa, apresentando a minha produção, discutindo os aspectos históricos e simbólicos dos calçados, depois que o meu mestrado terminou, eu comecei a oferecer oficinas. Essas oficinas se prestam ao propósito de compartilhar a habilidade que sustenta a autonomia do calçamento. E essa oficina é uma das que eu gostaria de oferecer nesse sentido. Ressaltando também que no âmbito da educação infantil me inspira muito a prática do atelierista, que acontece nas escolas Reggio Emília da Itália, que trata a arte como uma das 100 linguagens das crianças. E o atelierista é um profissional especializado em linguagens artísticas que atua como facilitador, parceiro, mediador do processo de aprendizagem das crianças, em colaboração com outros educadores. Ele não é simplesmente um professor de arte, ele atua junto com outros educadores e com as crianças no processo de construção do conhecimento, promovendo criatividade, autonomia, expressão. Tive uma experiência interessante com a leitura do livro Sapato e Metro, que ressalta experiências das crianças dessas escolas Reggio Emília, com aquisição da linguagem matemática, quando elas foram medir uma mesa e utilizaram o sapato como parâmetro de medição. Elas mediram a mesa como, por exemplo, 6,5 sapatos de comprimento e 3 sapatos de largura. Mas elas desistiram do sapato quando elas perceberam que o número do comprimento do sapato, que era 20 centímetros no metro, não correspondia ao número 29, que estava escrito atrás do sapato. E aí acharam aquilo estranho, chegaram à conclusão de que o metro não errava e deixaram o sapato para lá. Mas a questão é que é interessante esse ponto, né, essa discrepância do comprimento com o número de trás, porque aí traz o sistema de numeração do calçado. Se elas dividissem 20 por 29, elas chegariam a 0,689, que é muito próximo da dízima periódica de 0,66666, que marca o sistema métrico de numeração dos calçados. Então,
A gente vai explorar um pouquinho desse potencial do calçado como explorador da linguagem matemática nessa oficina que eu vou conduzir com vocês.